Então, vamos lá, galera. Vou dar continuidade à correção dos exercícios do capítulo de dinâmica da hidrografia. Primeira parte fizemos até o número 7. Vamos lá, vamos dar sequência aqui na questão. Vamos pegar aqui, vamos fazer as objetivas primeiro, depois a gente volta para as discursivas. Pode ser? Então, vamos lá. Questão número 9, né, da PUC Rio Grande do Sul. As bacias hidrográficas são constituídas pelas vertentes, né, e pela rede de rios principais, afluentes e subafluentes, cujo conjunto forma a chamada rede de drenagem. Essa drenagem origina os padrões, desenhos que os canais fluviais configuram sobre a superfície da bacia hidrográfica. Tá? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala, né, sobre classificações, né, dos rios, uma das principais formas de análise é em relação à morfologia dos canais, tá? A morfologia dos canais fluviais, né, dos rios aí, legal? O que nós estudamos? Que existem, né, 4 padrões principais de classificação desses canais fluviais, né? Retilíneo, meandrante, entrelaçado e anastomosado, tá legal? O padrão de drenagem exemplificado, né, aqui, nós temos aqui as curvaturas dos rios. Então, a gente está falando aí de uma classificação, de uma morfologia meandrântica. Tá? A gente consegue perceber os meandros desses rios, ou seja, as curvaturas, né, naturais desses rios. Algumas informações são importantes, né, inclusive quando a gente fala de território brasileiro, porque os rios meandrantes eles são muito presentes em regiões de clima úmido, né? Como predomina-se no território brasileiro. Tá legal? A gente pode perceber, fazendo essa análise, que elas são recobertas, né, pela mata ciliar e apenas alguns rios, né, com bastante volume, com bastante extensão, que são vistos, certo? Por uma visão aérea. Tá legal? Então, como a gente pode perceber, são rios com bastante sinuosidade, né? Você tem ali a formação a partir de um processo de erosão e, né, deposição de sedimentos. Então, você tem tendo áreas, né, que vão sendo degradadas, outras margens que vão sendo depositados sedimentos, certo? Isso vai gerando o rio cada vez mais agudo, né, com curvas cada vez mais acentuadas. Tá legal? São áreas, né, importantíssimas para a oferta de alimentos, para as áreas de reprodução de algumas espécies, tá legal? Então aqui nós temos como gabarito, ó, meandrante, tá legal? Beleza? Então nós temos aqui um padrão meandrante desses rios, tá legal? Certo? Aqui, ó, só para a gente aprofundar também o que nós vimos, nós temos aqui os chamados meandros abandonados, tá legal? Beleza? Então, o que a gente vai mais para a gente entender isso, né? Quanto mais ocorre a erosão e a deposição contínua, né, de sedimentos, sejam detritos rochosos, matéria orgânica, né, mais vão se acentuando a curva, né, de um rio, dos meandros, certo? Isso, em alguns casos, acaba fazendo com que ele se feche, certo? Separando, né, determinados trechos do restante do canal. É isso que nós chamamos de meandros abandonados, como está sendo apresentado aqui. Ó. Legal? Podemos avançar? Dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa, retomem lá, por favor, aos vídeos, né, de teoria sobre o assunto. Tá bom? Vamos lá? Vamos passar para a questão de número 10. Ela é objetiva? É objetivo. Tá bom? Beleza. Ó, pensei que seguindo o rio, eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos, o melhor guia. Mas como segui-lo agora? Se interrompeu a sua descida? Tudo bem? Vejo que o Capibaribe, com os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina. E no verão também corta, com pernas que não caminham.
No trecho do poema, o retirante, então já está fazendo referência aí, né, a uma determinada caracterização social, né, típica da porção, de porções, né, do Nordeste brasileiro, principalmente, beleza? Faz alusão a uma característica comum. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Uma característica comum a vários rios que drenam o sertão nordestino, que os diferencia em relação ao padrão mais comum no território brasileiro. Gente, no território brasileiro predominam os rios, né, perenes, enquanto no sertão nordestino nós temos a presença de rios intermitentes, né, ou temporários. Tá legal? Certo? Então, a diferença tá na velocidade do fluxo das águas nas terras altas, né? Isso tem a ver com a inclinação, com o relevo, com a altitude. A perenidade do fluxo das águas durante todo o ano, então isso aqui é típico, né, da maior parte do território brasileiro. Beleza? A intermitência do fluxo de águas na estiagem, então nós temos aqui uma característica, né, que o diferencia, né, da relação do padrão mais comum. O padrão mais comum é a perenidade e a característica, né, que diferencia justamente a intermitência. Então, são rios temporários. Tá legal? Gente, quando a gente fala de drenagem exorreica, é a maior parte do território brasileiro, a maior parte dos rios brasileiros tem drenagem exorreica, ou seja, eles vão desaguar, vão, né, no oceano, vão em direção ao oceano. Quando a gente fala de drenagem endorreica, a gente está falando aí para a questão, né, do continente, do interior, certo? Então também está fora, só para a gente revisar um pouquinho. Dá uma olhada aqui com carinho, veja se está tudo certo, se alguém quer perguntar alguma coisa. Por favor. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Questão número 11 é discursiva. Questão número 12 é discursiva. Questão número 13 é discursiva. Então nós temos aqui a questão de número 14, né? Questão do Enem. Tá certo? Tipologia de área. Então nós temos bacias naturais, são florestas, bacias com ocupação agrícola, né, com cultivos, bacia com ocupação residencial, bacias com ocupação urbana pesada. Percentual de chuva, rotina local, né, escoada. O que a gente vai perceber? Que em termos, né, de potencial hídrico, certo? Quanto maior a presença de vegetação, maior, né, é o percentual hídrico no local. Tá legal? Quanto mais antropizada a área, menor é o potencial hídrico. A gente está falando aí, né, sobre, né, um período, uma mudança significativa, né, no clima. Tá legal? Em relação à questão da água escoada, né, quanto maior a infraestrutura urbana, a presença de concreto, de asfalto, de construções, superfícies, né, impermeabilizadas, menores são as infiltrações e maior é o escoamento dessa água. Aí você vai relacionar as grandes problemas socioeconômicos em áreas urbanas, entre eles as enchentes, tá? Consequentemente, você tem um prejuízo muito grande para os reservatórios hídricos, né, próximos aos centros urbanos. Então, nós temos uma infinidade de situações. Tá legal? Então, tá ali. A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm um potencial de intensificar o processo de... Tá legal? Erosão laminar. Então, olha só. Erosão laminar é aquela erosão superficial. A maior presença de vegetação minimiza o processo erosivo. Tá legal? Então, quando você pega em áreas, né, de grande presença de vegetação latifoliada, como acontece nas bacias naturais, nas bacias florestais, né, na região amazônica, nos mares de morro, com a vegetação de Mata Atlântica, você também tem essa vegetação se adequando, né, à característica climática de muita chuva, de bastante pluviometria. Por quê? Essas folhas latifoliadas, né, elas vão minimizar a velocidade que a água, né, vai atingir o solo, o volume fica retido nas folhas,
né? E depois ali vai escoando, até mesmo, né, já evapora dali, tá certo? Minimizando o processo, né, de erosão laminar, inclusive de retirada de nutrientes do solo, beleza? Gente, o intemperismo físico vai intensificar, tá? O intemperismo biológico. Então, o intemperismo biológico é o principal conjunto de agentes fustigadores das rochas. Tudo bem? Então, maior presença de cobertura vegetal, maior potencial hídrico, consequentemente, maior potencial do intemperismo químico, certo? Enchente nas cidades, então, quanto maior a infiltração, menor o escoamento, e a gente vai falar que nas áreas de cidade nós temos menor presença de cobertura vegetal, nas áreas, né, de bacias naturais com floresta, nós temos a menor presença de infraestrutura urbana. Então, totalmente equivocado. Gente, compactação do solo, tá? Isso é uma característica relacionada às ações antrópicas, que podem ir desde a presença de maquinários, de uma agricultura mecanizada, até mesmo um solo exposto à ação da chuva, que vai gerando um processo de compactação. Essa compactação dificulta a infiltração, tá? Então, nós temos aqui, ó, a recarga dos aquíferos. Então, você tem maior presença de vegetação, você tem, obviamente, outras características, né? Como a qualidade do solo, a questão do relevo, né? O tipo de vegetação, mas isso vai favorecendo a infiltração. Então, você vai relacionar, inclusive, a imagem da questão número 1, se eu não me engano, estava falando sobre a questão do aquífero. Beleza? Então, trocando em miúdos, o que a gente precisa perceber? Que a vegetação é um importante elemento, né, do processo de filtração da água. Lembre-se da questão número 1, que tem um gráfico ali bem legal falando, certo? Por exemplo, né, as raízes, elas ajudam no processo de filtração das águas. Lembrem-se também que nessas áreas de bastante oferta hídrica, nós temos os solos mais profundos, né? Os solos, né, os latossolos, né, os solos bastante profundos, porque a água vai infiltrando, vai fustigando, vai degradando essas rochas, e nós temos solos mais profundos. Lembre-se, por exemplo, em áreas onde nós temos menor presença hídrica, como, por exemplo, né, no sertão nordestino, é um litossolo, né, um solo raso, um solo, né, inclusive pedregoso em alguns aspectos. Beleza? Certo? A presença, né, das folhas, né, retendo água, gerando um processo de escoamento bem tranquilo, minimizando o processo erosivo, facilitando a infiltração, tá? Então a tabela deixa claro aí que o percentual de chuva retido em uma bacia natural, ele é muito maior, né, do que em áreas antropizadas, né, à medida que você tem as ações humanas, certo? Como mais que foi destacado no texto. E a única opção que fala sobre isso é justamente a E, certo? Que favorece aí, a vegetação favorece a infiltração e, consequentemente, né, levando ao maior potencial de recargas subterrâneas. Tá legal? Então, nosso gabarito aí. Relacione, por exemplo, que nós acabamos de falar sobre o aquífero alter do chão na região amazônica, na bacia amazônica. Também um outro exemplo. Tá certo? Dá uma olhada aí, ver se está tudo tranquilo, por favor. Acho que acabaram as questões objetivas, né? Então, vou voltar aqui para a questão de número 8, certo? Olha, a questão de número 8, galera, ela está falando justamente, né, sobre rios meandrânticos, né? Olha aí que interessante. Certo? Dá uma olhada aí, por favor. Beleza? Olha aí que legal. Fazendo uma relação com a outra. Tá? Fazendo relação com uma questão com a outra. Então, nós temos aí uma imagem, né? Vamos lá, questão da PUC-Rio. Diferentemente do que se aparenta a exuberância de sua flora, a floresta amazônica possui um solo pobre em nutrientes. Ó, bastante atenção no que eu vou falar aqui. Tá? Quando a gente fala que a vegetação amazônica tem um solo pobre em nutrientes, em termos mineralógicos. Tá? Por quê? É uma região que foi muito erodida pela ação do intemperismo químico, tá? Consequentemente, né, muito lixiviada, processo de erosão muito intenso,
tá bom? Onde você vai tirando os nutrientes do solo, você vai transportando os nutrientes do solo. Então, em termos mineralógicos, né, é um solo pobre, mas do ponto de vista de aspectos externos, de aspectos de matéria orgânica, é um solo riquíssimo, porque ali nós temos a presença da chamada serrapilheira, né, que é essa camada de folhas, de galhos, né, de dejetos de animais, de ossadas, tá legal? Que entra em decomposição. Lembre-se que as condições climáticas são favoráveis para isso, né? Temperatura elevada, bastante umidade, formando, né, uma camada de decomposição chamada de humus, tá legal? Então, e esse humus vai infiltrando, né, nesse solo, então vai deixando mais fértil do ponto de vista, né, orgânico, tá bom? Beleza? Do ponto de vista da profundidade, nós já falamos, né, que é um solo, é um latossolo, um solo profundo, certo? Então são aspectos assim importantes. Aí tá aqui, ó. Explique como o processo de lixiviação reduz a concentração de nutrientes do solo amazônico. Então acho que já ficou claro para vocês aí. Então, do ponto de vista mineralógico, é um solo pobre. Por quê? O processo de lixiviação, que é essa lavagem do solo, né, pela ação vertical e horizontal da água da chuva, tranquilo? Lembre-se que é uma área de grande pluviosidade, né? Chove muito, né? E ao longo do ano inteiro, vai naturalmente retirando esses nutrientes orgânicos e também inorgânicos, né? Detritos rochosos e tal. Então, o solo em áreas tropicais, em áreas quentes, né, e úmidas, eles são lavados naturalmente. Tá legal? Então, acho que fica claro, né? E com o desmatamento da Amazônia, o que a gente pode perceber? Que essa camada de serrapilheira, essa camada de humus, tá? Ela vai ser destruída. Não vai existir. Então, é a própria floresta que garante seu próprio sustento. Olha só que interessante. Tá bom? Aqui está a B, ó. Relacione a cor turva das águas de muitos rios amazônicos ao processo explicado no tópico anterior. Então, está fazendo referência à lixiviação. Então, por exemplo, né, quando você vê aquelas águas mais escuras, tá certo? Né, você pode perceber que você tem muita presença de matéria orgânica, de folhas, né, de restos de árvores, de galhos, tá? Quando você vê aquelas águas mais barrentas, onde você tem bastante concentração de sedimentos de solo, são típicos, né, da região amazônica. Tá legal? São típicos aí da região amazônica. Algumas provas, né, de São Paulo, o pessoal que vai fazer prova de São Paulo já perguntou o porquê da cor das águas, né, da Amazônia. Então, que é uma área bastante, né, suscetível à lixiviação, onde você tem muitos nutrientes, muito material biológico, muitos sedimentos, né, orgânicos e inorgânicos sendo levados, sendo canalizados para os rios. Tá legal? Então, quando você fala de cores mais escuras, você vê o grande, né, percentual biológico, matéria orgânica, né, decomposta sendo levada. E também aquelas áreas mais aquelas águas, né, de coloração mais barrenta, mais, né, amarronzada aí, típica, né, de áreas que recebem bastante sedimentos de solo. Tá bom? Veja se ficou claro aí, fazendo favor, galera, se está tranquilo. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Beleza? Então, próxima questão discursiva, né? A 9 objetiva, a 10 objetiva, a 11. Universidade Federal da Bahia. O Brasil, por sua grandeza territorial, possui uma diversidade geográfica e climática significativa. A latitude, o relevo, as bacias hidrográficas, as características do solo, entre outros fatores, vegetação e tal, criam uma série de possibilidades, entre outras coisas, para o planejamento energético da matriz brasileira. Sendo bem exploradas, essas características singulares podem fazer o Brasil um país independente das energias fósseis a longo prazo, através do investimento tecnológico, infraestrutura e possível utilização de fontes renováveis, como a biomassa, né, etanol e biodiesel, a eólica, a solar e também as hidrelétricas. Finalmente, a natureza oferece as condições ou cria as dificuldades que, na verdade, podem ser oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país. Tá certo? Então, um dos grandes desafios do Brasil é justamente aproveitar esse grande potencial de produção de energia renovável, de energia mais limpa, sustentável, tá? Em detrimento de uma demanda
energética crescente, pelo desenvolvimento econômico, pelo crescimento da população, pelo próprio evolução do modelo, né, capitalista de intenso consumismo. O Brasil, poxa, tem um grande potencial natural e aproveita-se muito pouco, né? Se você pegar os países que mais têm aproveitamento de energias renováveis, são os países centrais, que muitos deles se encontram em áreas de limitações naturais, como, por exemplo, né, limitação solar, né? Climas ali que não permitem, né, tanto aproveitamento como o Brasil, tá certo? E vários outros aspectos. Vamos lá. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre matriz energética brasileira, uma das mais equilibradas entre as grandes nações. Uma questão bacana que a gente está relacionando o capítulo anterior, né? A gente está relacionando aí o capítulo anterior, capítulos anteriores, né? Quando nós falamos sobre a questão energética. Justifica a recente expansão hidrelétrica da região norte e cite 2 exemplos do atual aproveitamento da bacia amazônica, tá? Então, a recente expansão das hidrelétricas na região norte se deve a vários fatores, mas vocês vão relacionar a questão econômica, os desejos econômicos, né? Então, o que nós temos? O avanço da fronteira agropecuária, né? O avanço da pecuária extensiva, da agricultura de grãos, o próprio crescimento populacional, tá? O aumento das taxas de urbanização, beleza? As atividades mineradoras, a Vale, por exemplo, adora cuspir aí, que só não consegue destruir mais, né, retirar mais, fazer mais crateras na Amazônia porque não tem energia, né, suficiente, beleza? E, ao mesmo tempo, vocês podem perceber as parcerias público-privadas, né, as famosas PPPs, tá certo? São fatores aí que levam a essa expansão das hidrelétricas, tá legal? Como eu falei para vocês, a Amazônia tem, né, o maior potencial hídrico, né, do Brasil, beleza? E o que a gente precisa entender, né, sobre isso? Que vocês viram recentemente, né, alguns apagões em porções do norte, tá? Certo? Em apagões do norte. E o que vocês podem perceber aí? Cara, que um dos grandes problemas é justamente você garantir energia para áreas onde o interesse econômico não é tão forte, aonde os interesses políticos não são tão fortes. Então a gente pode perceber também esse desequilíbrio, só para fazer uma ponte. Tá legal? Beleza? Então, quando a gente fala sobre, né, exemplos de aproveitamento da bacia amazônica, a gente pode falar sobre o aproveitamento em produção hidrelétrica, tá? A gente pode falar aí, né, por exemplo, de Belo Monte, no Rio Xingu, né, no Pará. A gente pode falar de Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, né, que fica em Rondônia. A gente pode falar de outros exemplos, como, por exemplo, o Complexo de Tapajós, no Pará. Beleza? São exemplos, né, de aproveitamento energético na bacia amazônica. Tá bom? Dá uma olhada aí, ver se está tranquilo. Olha bem, ó, destaque 2 características naturais do Nordeste brasileiro que podem ser aproveitadas para a geração de energia alternativa e limpa. Então, gente, o que a gente pode falar? Por exemplo, quando a gente fala do sertão nordestino, você tem uma área de baixa latitude, né, então com bastante intensidade, né, da radiação solar ao longo do ano, beleza? E, ao mesmo tempo, pelo clima, né, semiárido, você tem pouca presença de nuvens. E, com isso, gera um puta potencial, né, para a energia solar. Tá legal? Beleza? Ao mesmo tempo, a gente precisa falar sobre o grande aproveitamento, o grande potencial de energia eólica, né? Energia eólica que vem galgando patamares cada vez mais significativos, está entre as principais, né, do Brasil, e a região Nordeste também tira onda, né? O litoral Nordeste, sobretudo a porção mais setentrional, mais ao norte, né, se destaca sobre isso, e também você tem que lembrar, né, de determinadas áreas no interior do território que, inclusive, são áreas, né, onde são áreas dispersoras de vento, um dos fatores, inclusive, do clima semiárido na região. Então, você tem um grande aproveitamento eólico, um grande aproveitamento solar. Tá? Algumas questões mostram, né, mapas, né, de aproveitamento solar, de aproveitamento eólico, aí pede para você identificar as áreas, né? Algumas provas mais complexas, inclusive discursivas, pedem para vocês apresentar os fatores, né, como eu fiz aqui agora. Tá legal?
Olha C. Indique duas características ambientais da bacia hidrográfica do Paraná. Então, quando você fala de características ambientais, você dá um leque de opções. Tá legal? Então, como eu já citei aqui, o rio é a bacia, né? As bacias hidrográficas platinas, né, como a do Paraná, do próprio Uruguai e do Paraguai também, tá? São bacias, né, que se caracterizam por topografias acidentadas, né? Rios tipicamente planaltos, rios bastante caudalosos, né? Rios encachoeirados, beleza? Com corredeiras, tudo isso favorece o potencial energético, tá legal? Certo? Você pode falar da presença aí do aquífero Guarani, são aspectos que nós falamos hoje, tá? Beleza? Então você está falando aí de presença de rochas, né? Que favorecem rochas permeáveis, né? Que favorece o processo de infiltração, a presença de estruturas, né? Impermeáveis que vai gerando processo de acúmulo. Então você pode falar sobre a presença do aquífero Guarani, beleza? Quando você fala sobre a questão natural, você pode falar sobre o relevo que nós já citamos, né? Sobre as condições climáticas, né? Então é uma área que você pega tanto o clima tropical típico como tropical de altitude, como também o subtropical. Né? A bacia do Paraná se caracteriza sobre isso. Você pode falar sobre a questão, né, da vegetação, tá? Quando a gente fala sobre a vegetação, a gente pode perceber que nós temos, né, formações vegetais, né, de clima tropical. Então a gente está falando de vegetação tipo latifoliada, né? A gente está falando sobre cerrado, né, que apresenta ali vegetação caduca, decídua, né? A gente está falando de presenças, inclusive, de área de araucária, onde você tem os pinheiros, né, com sua vegetação aciculifoliada, copas, né, triangulares, beleza? São todas características, né, que vocês podem falar. A questão do solo, vocês vão lembrar, né, do nitossolo, que é o famoso solo vermelho, o solo, né, conhecido, né, como terra roxa, um solo de origem, né, basáltica, de origem vulcânica. Então, são vários aspectos naturais, né, que vocês podem falar sobre o ambiente, né, regionalizado aí pela bacia do Paraná. Tá legal? São vários aspectos. Show? Dá uma olhada aí, fazendo favor, ver se está tranquilo. Certo? Vamos lá para a questão número 12. A Política Estadual de Recursos Hídricos, a partir de 1991, determina para o Estado de São Paulo a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento, tendo os comitês de bacias como os órgãos gestores, considerando esta afirmação. Então, o comitê de bacia é composto, né, por órgãos públicos, né, pela sociedade civil organizada, né, por vários, né, segmentos da sociedade, inclusive, né, de especialistas, tá legal? Ambientalistas e por aí vai. O que é uma bacia hidrográfica? Que elementos topográficos compõem uma bacia? Então, gente, bacia hidrográfica, como nós vimos, é uma área, né, de drenagem das suas águas para um rio principal, onde você tem aí a presença, né, dos seus subafluentes, né, dos seus afluentes e subafluentes. Então, a gente está se referindo, né, às águas superficiais, né, e subterrâneas, certo? De uma determinada área dividida por, né, interflúvios, né, que são chamados, né, divisores de águas, áreas do relevo, né, mais, mais abrupto, né, mais intenso aí, beleza? Então, dentro dessa definição de bacia hidrográfica, que é uma área de drenagem principal, né, das suas águas são drenadas para o rio principal, certo? O relevo é importantíssimo. Então, nós temos ali, né, que está pedindo a questão dos relevos, né, os elementos topográficos, os interflúvios, né, que são os topos, os divisores de água, né, as vertentes são justamente as quedas, as áreas de queda, né, a gente está falando do fundo do vale, né, onde você tem a presença do rio principal, beleza? Essas bacias hidrográficas, né, elas podem se dar em áreas de planalto, a presença, né, desses vales, né, em áreas de planície, tranquilo? Então, uma questão que conversava um pouquinho com a dinâmica do relevo, tá legal? Que nós vimos aí, certo? Não acabou não, né? Tem a B aqui, ó. Já ia passar para a próxima questão, mas tem a B. Aponte dois tipos de conflito de uso da água numa unidade de bacia hidrográfica. Gente, isso aí é geralzão, né?
Então, você pode falar sobre os interesses envolvidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, tá? Então, nós temos aí a exploração da água, né, para determinadas atividades antrópicas, como, por exemplo, a agricultura, né, a pecuária, que são as atividades que mais consomem água, atividades industriais, né? Consequentemente, nós temos aí a poluição, né, desses recursos hídricos, né, desses seus mananciais, dos rios, dos aquíferos, dos lençóis freáticos, pela utilização de agrotóxicos, defensivos químicos, tá? Esgoto, né, dejetos industriais, beleza? Você tem aí também a utilização variada, né? Alguns querem utilizar o rio para atividades empresariais, outros para questão social. Muitos querem fazer um processo de preservação dessas águas, outros, né, já defendem um olhar extremamente liberal, econômico, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega lá a produção, a construção de uma hidrelétrica, olha o quanto está envolvido. Tá? Olha quando você fala de um projeto de transposição de águas de um rio. Olha o quanto está envolvido. Olha a complexidade disso. Né? Numa hidrelétrica, você vai criar um alagamento de grande área, você vai inundar material, floresta, né? Você vai matar animais, você vai alterar o microclima, certo? Você vai retirar a população ribeirinha, você vai tirar a população autóctone, né? Você vai alagar sítios arqueológicos. Então, nós temos uma infinidade, né, de agentes envolvidos com os seus objetivos diferentes, consequentemente, né, gerando conflitos. Outro ponto a ser destacado, obviamente que não seria necessário colocar na questão, é que os interesses políticos, né, eles são reflexos principalmente por quem domina a esfera, a cúpula política, sobretudo, né, explicitada pela bancada ruralista, que são os grandes representantes do agronegócio, das grandes mineradoras, dos grandes pecuaristas, dos grandes latifundiários, né, dos grandes grileiros, beleza? Então, consequentemente, em termos de política, a gente percebe uma flexibilização de determinadas, né, legislação. A gente pode até, alguns vestibulares também pedem, por exemplo, quanto, né, os outros poderes são coniventes em relação à degradação das reservas hídricas, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm as suas responsabilidades sobre a questão natural também. Tá legal? E lembrem-se, né, que a Constituição garante uma infinidade de situações, entre elas, quando a gente fala, por exemplo, de comunidades indígenas, o direito à terra, o direito a ter sua cultura, suas heranças respeitadas, né? Condições de vida. Tá legal? Condições de vida. Beleza? Olha a questão número 13 aqui, galera. Vamos avançar mais um pouco. O mapa a seguir representa a área abrangida pelo projeto de transposição do Rio São Francisco. Então, aquele polêmico projeto de levar água de um rio perene para rios intermitentes, inclusive ali no polígono das Secas, né? Onde você tem seus defensores ferrenhos, né? Algumas obras foram inauguradas esse ano, obras, né, de governos passados, mas foram inauguradas, trechos, né, foram inaugurados esse ano, e projetos extremamente polêmicos. Tá legal? Qual o principal bioma a ser atingido pela transposição do São Francisco? Certo? O principal bioma, gente, é a Caatinga. Tá legal? Dê duas de suas características, né? Dê duas características desse bioma. Então, você vai falar sobre o clima, você pode falar sobre o clima semiárido, você pode falar sobre a vegetação, uma vegetação, né, com a presença de espécies xerófilas adaptada à questão climática, onde você tem a presença, né, de folhas em formatos de espinho, tá certo? Né, uma vegetação ali, né, de porte médio e pequeno, né, com a presença de arbustos, né, de porte médio, né, solos rasos, como eu falei para vocês, litossolos, né, certo? A gente pode falar também de outros aspectos, né, dos rios intermitentes, tá legal? Então são aspectos aí que vocês podem destacar, que a gente foi falando, foi analisando em vários capítulos. Indica o impacto positivo, aí são os defensores, né, desse projeto, e outro negativo, esperados no projeto de transposição do Rio São Francisco. Então, quando a gente fala de aspectos positivos, né, a gente está falando sobre a possibilidade de você levar água para regiões secas. Aí você fala, caramba, isso vai favorecer, por exemplo, né, a agricultura. Isso vai favorecer, por exemplo, que rios tornem-se perenes e, consequentemente, utilizáveis, né, durante todo o ano. A gente pode falar dessas águas abastecendo a população, abastecendo, né, os núcleos urbanos, certo? Aí vocês lembram que eu falei que o solo
dessa região um solo raso? Certo? É um solo pobre em matéria orgânica. Repare, mas é um solo, mineralogicamente falando, extremamente rico. Olha a inversão aí da região amazônica. Preste atenção. Com isso, a bancada ruralista sabe que se levar água para lá, você tem muita potencial de exploração desse solo. Não é à toa, né, que em determinados trechos da bacia do São Francisco já se pratica e muito uma agricultura de frutas, fruticulturas, né, com a produção de uva, de outras mangas, né, melões e de outras frutas tropicais, de outras espécies de frutas tropicais ligadas ao agronegócio, certo? As pessoas que têm fazendas lá, os grandes, né, latifundiários, nem moram lá. Então são projetos extremamente polêmicos. Aí você já caminha para a segunda parte, que são os pontos negativos, que são inúmeros, tá? São inúmeros. Você pode falar sobre, né, mudanças e alterações na biodiversidade, com forte prejuízo para a flora e para a fauna local, né? À medida que você garante maior potencial de exploração, você garante os interesses empresariais, isso gera mais interesse por essas áreas. O solo é barato, né? Devido à menor especulação imobiliária, então isso pode gerar uma maior concentração fundiária na região, certo? À medida que essas obras, né, levam à possibilidade de utilização agrícola irrigada, de alto investimento, né, financeiro, uma agricultura empresarial, certo? Você pode perceber que essas águas, né, as jusante desses rios, ao longo desse rio, pode trazer, né, um déficit, trazendo prejuízos para a agricultura familiar, né, para a população que usa isso para, né, utilização direta. Com isso, você pode diminuir ainda mais, né, o volume desse rio, o Rio São Francisco. Gente, a água do mar já está gerando, né, um avanço e, consequentemente, gerando uma salinidade muito intensa, né, nas regiões litorâneas. Tá? Então está aumentando muito, né, a salinização do solo nessas áreas. Beleza? Então são vários, né, pontos negativos. Então precisa colocar na balança, né? Temos alternativas mais saudáveis do ponto de vista social, ambiental e até mesmo econômico, né? Que é um projeto extremamente caro, né? Custoso, que não traz os objetivos, né, que deveriam trazer dentro de um equilíbrio da sustentabilidade, tá bom? Então vamos aqui, gente, para a nossa última questão. Vamos aqui para a nossa última questão. Questão da Universidade Estadual de Londrina. São prova com questões excelentes. Analise o mapa, a foto e leia o texto a seguir. Então nós temos aqui Brasil, bacias hidrográficas e aquíferos, né? O Guarani e o Alter do Chão sendo destacado. Tá legal? Temos as bacias, né? Amazônica, do Atlântico Sul, Norte e Nordeste, né? Temos aí a presença do Rio Tocantins, né? Tocantins-Araguaia, beleza? Porções aí da bacia Platina, tá? Beleza? Então vamos ver o que a questão fala. Após estiagem de 20 horas, volta a chover em Londrina. Até as 15 horas de quarta, já choveu 264,6 milímetros na cidade. Gente, isso é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, né? Existem trechos do semiárido nordestino que chove isso ao ano, tá? Lembre-se que o clima semiárido você tem variações médias entre 300 e 700 milímetros ao ano, tá? Então isso é muita coisa. O número é mais de 3 vezes maior do que a média prevista para todo o mês de junho, de 87 milímetros, tá? O Brasil apresenta um cenário hídrico privilegiado. Dispõe dos maiores complexos hidrográficos superficiais, com aproximadamente 8% de toda a água doce que está na superfície do planeta, e subterrâneos, como os aquíferos Guarani e Alter do Chão, conforme o mapa em questão. Possui a maior bacia fluvial do mundo, a amazônica. Somente o rio Amazonas deságua no mar 1/5 de toda a água doce que é despejada nos oceanos. Apesar da abundância desse recurso natural no cenário hídrico brasileiro, os órgãos governamentais e não governamentais têm intensificado sua preocupação com relação à sua qualidade e quantidade. Aí nós temos aqui, ó, aponte 3 motivos dessa preocupação e enumere 3 ações que poderiam ser implementadas para assegurar a qualidade e a quantidade de água destinada ao abastecimento da sociedade e dos ecossistemas naturais. Então, isso
né? Várias questões que nós resolvemos hoje já resolvem isso, tá? Já resolvem isso. Então, por exemplo, tá? Quando a gente fala de motivos de preocupação em relação à qualidade e quantidade da água, nós temos, como nós falamos em questões anteriores, o avanço da fronteira agropecuária. Então, você tem a utilização crescente de agrotóxicos. Lembrem-se, né, que, né, a atual gestão já liberou, né, praticamente aí mais de 200 tipos de agrotóxicos, muitos deles já banidos de vários países, tá bom? Além da contaminação por agrotóxicos, você tem a contaminação por esgoto, a contaminação por produtos químicos industriais, beleza? Então são as preocupações. Tem a água ali, mas uma água degradada, tá certo? A questão tá pedindo também, ó, cadê, ó? 3 ações, né, que poderiam, né, facilitar. Gente, o reflorestamento sempre é algo muito positivo, tá legal? Segundo, você vai relacionar, se o problema é agrotóxico, o esgoto, né, o desmatamento, certo? Os dejetos industriais, cara, o que você vai fazer? Além de reflorestar, você vai fiscalizar, tudo bem? Né? Você vai impedir uma utilização excessiva, né? Você vai exigir, né, que as indústrias, que a agricultura, que a pecuária, que as atividades sigam a legislação, sejam fiscalizadas, sejam punidas. Beleza? O que nós temos aí, e muito nos 5 R's? A população recusando, a população repensando, certo? Beleza? Inclusive os produtos de determinadas indústrias e empresas ligadas a esse processo de destruição da natureza. Beleza? Então, a conscientização, os estudos, a educação são fatores importantíssimos. Então, a população precisa conhecer, precisa ter acesso à informação. Para isso, né, os investimentos públicos em educação e cultura são fundamentais, né, para análise, para a formação de um senso crítico, tá? Beleza? A implementação de projetos de descontaminação dessas águas, beleza? Quando você fala também sobre educação, você pensa na utilização mais consciente, né, das águas por parte da população, beleza? Então nós temos aí uma infinidade, né, de situações. Gente, eu falei de reflorestamento, né? Reflorestamento, inclusive, nas margens dos rios, minimizando o processo erosivo, minimizando o potencial de assoreamento desses rios, beleza? Então você tem assim muita coisa que pode ser dita. A foto e a manchete do jornal apresenta a ocorrência de enchente nos últimos anos em Londrina. Cite 3 alterações ambientais causadas pelo processo de urbanização sobre o solo e uma bacia hidrográfica. Assunto muito batido, né, pela gente nos problemas urbanos. Então você tem a retirada de vegetação natural. Você tem a cobertura por superfícies impermeabilizadas, concreto, asfalto, construções. Tudo isso leva a uma menor infiltração e um maior escoamento. Tudo isso, né, somando as mudanças nos rios, a canalização dos rios, o estreitamento desses rios, certo? A retirada de mata ciliar, certo? Esses rios sendo canalizados vai gerando assoreamento, vai gerando maior potencial de enchentes, tá? Isso vai trazendo prejuízos, não somente materiais, mas também humanos, né? População morrendo. Sobretudo essa população que é obrigada a viver em áreas de risco, tá? Pela pobreza, pela miséria e também, obviamente, pela negligência dos poderes do poder público, né? Das políticas públicas aí habitacionais negligentes. Tá certo? Gente, dá uma olhada aí, vê se está tranquilo, se tem alguma questão que ficou para trás, algum assunto, vê se está tranquilo aí, fazendo favor. Show? Beleza? Então é isso.